Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, 8 de março, celebramos São João de Deus. Nosso santo de hoje nasceu em Évora, Portugal, no ano de 1495, dia 8 de março. Foi batizado com o nome de João Cidade Duarte. Seu pai era vendedor de frutas, sua mãe cuidava da casa, uma família pobre. A gente não sabe muita coisa da infância dele, mas nós sabemos que aos 8 anos de idade, ele, que era muito brincalhão, teve a ideia de fugir de casa e acabou encontrando um homem viajante e acompanhou esse homem por vários caminhos. Os pais ficaram muito preocupados. 20 dias depois da fuga de João, a mãe dele morreu em profunda tristeza, provavelmente depressiva. O pai dele também ficou muito abatido e depois de um tempo decidiu largar a vida secular e se tornou franciscano, foi morar num convento e viveu lá até o fim da vida. Enquanto isso, João, acompanhando esse viajante, passou por vários lugares até que, ao chegar em Madrid, esse viajante encontrou um homem muito bom chamado Francisco e pediu a Francisco que cuidasse de João. Francisco aceitou. O Francisco cuidava de grandes propriedades que pertenciam a um conde, um homem muito rico da época. Então, João foi morar com o Francisco. O Francisco já tinha uma filhinha menor e cuidou de João como se fosse um verdadeiro filho. João, aos poucos, começou a trabalhar como um pastor de ovelhas. Depois, ele foi se tornando uma espécie de administrador das propriedades e Francisco gostava muito dele. De fato, Francisco tinha João como verdadeiro filho. Os dois tinham uma relação muito boa, muito bonita. João chegou a ser alfabetizado. As pessoas, como não sabiam exatamente de onde João tinha saído, nem ele sabia explicar, então ele não tinha sobrenome, assim as pessoas não sabiam. Então ele passou a ser chamado de João de Deus. Ele veio de onde Deus quis. Foi enviado por Deus de alguma forma porque ele era uma pessoa muito querida, muito responsável. No fim das contas, quando a filhinha de Francisco ficou mais velha, Francisco teve a ideia de casar os dois, João com essa filhinha. Só que João não quis de jeito nenhum e sem saber lidar muito bem com a situação, não queria decepcionar Francisco, ele acabou tomando a decisão impetuosa de fugir. E aí, nessa fuga, tentando encontrar um meio de vida, ele acabou se tornando soldado das tropas do imperador Carlos V, numa época em que havia guerra contra franceses e turcos. Então, João foi para a guerra, saiu vitorioso da guerra junto com as suas tropas, mas no final das contas ele foi expulso porque ele foi acusado de cumplicidade com alguns ladrões que costumavam pegar espólios da guerra, ou seja, aquilo que conseguiam tirar dos vencidos, joias, dinheiro, bens que tinham algum valor. Então isso tudo era chamado de espólio. E João diziam que ele estava negociando, ou pelo menos facilitando a vida de certos ladrões desses espólios. Ele mesmo, João, provavelmente saiu com uma certa quantia da guerra e aí ele usou essa quantia, provavelmente fruto dos espólios, para viajar por vários lugares. Ele era muito aventureiro, tinha um espírito muito livre e tudo mais. Ele acabou viajando a Europa quase toda, viajou pela África, se tornou comerciante pela África, juntou mais dinheiro, até que ele voltou para a Espanha, mais especificamente para a cidade de Granada, onde ele abriu uma pequena loja de livros. Passou um bom tempo vivendo disso, até que ele foi à igreja e ouvi uma pregação do grande São João da Cruz, São João de Ávila. E ele saiu dessa pregação muito tocado, com um desejo muito grande de se converter. Dizem que ele saiu da igreja gritando: misericórdia, Senhor, misericórdia, porque ele viu que ele era um grande pecador e precisava urgentemente mudar de vida. Então, logo que ele saiu da missa, ele voltou para sua loja e queimou todos os livros que ele considerou imorais. Os outros livros que sobraram, ele distribuiu para as pessoas que queriam, e ele fez a mesma coisa com todos os seus bens materiais, saiu distribuindo com grande generosidade tudo que ele tinha para os pobres.
E as pessoas não entenderam aquela reviravolta repentina na vida de João, de modo que as pessoas acharam que realmente ele estava louco. Por conta disso, ele foi internado num hospício. Coitado, chegou lá, viu uma situação muito desumana no tratamento dos doentes mentais. Ele mesmo foi tratado de forma desumana, um lugar sem higiene, sem cuidado adequado, sem terapia adequada. Os doentes mentais estavam numa situação de abandono total. E João se viu um abandonado no meio dos abandonados e passou a se compadecer muito daqueles irmãos. Foi ali que Deus mostrou a vocação dele. Ele foi percebendo que Deus o chamava para cuidar dos doentes, especialmente dos loucos e daqueles que eram considerados sem cura, sem solução. E ele, de fato, dedicou o resto da vida dele para isso. Logo que ele conseguiu sair do hospício, ele recebeu uma pequena herança de um padre amigo dele. Com esse dinheiro, ele conseguiu uma casa simples, onde ele passou a cuidar de pessoas abandonadas, de pessoas doentes que estavam na rua. Essa casa foi se tornando o que ele mesmo chamava de casa hospitalar. Não era oficialmente um hospital, até porque ele não era médico, mas era uma casa dedicada ao cuidado, sobretudo, dos enfermos e das pessoas mais abandonadas. Então, a vida de João de Deus passou a ser dividida entre os momentos em que ele estava cuidando dos enfermos dentro de casa, os momentos em que ele estava rezando e os momentos que pegavam várias horas do dia dele em que ele ficava andando pelas ruas pedindo doações para poder cuidar dos irmãos. Então, ele ficou muito conhecido pelas pessoas em geral porque ele costumava sair pelas ruas gritando: "Fazei o bem, irmãos! Fazei o bem, irmãos!" Era um modo dele convencer as pessoas a colaborarem com aquela pequena obra. Anos mais tarde, desses inícios aí, ele escreveu o seguinte sobre essa época. Nessa casa, ou seja, nesse hospital que ele estava fundando, recebem-se geralmente todas as enfermidades e classe de gente, de forma que aqui há paralíticos, mancos, velhos, etc. São tantos os pobres e doentes que aqui chegam, que eu mesmo, muitas vezes, estou espantado de ver como se podem sustentar. Mas Jesus Cristo provê tudo e dá-lhes de comer. Ele via a cada dia, de fato, a providência de Deus presente naquela obra. Aos poucos, outros irmãos foram se unindo a ele. Ele, nessa época, já estava numa vida incansável, quase não repousava, quase não dormia. E quando o pessoal dizia que ele precisava repousar, ele dizia: "Eu já perdi 40 anos da minha vida." Isso porque, quando ele se converteu, ele tinha exatamente 40 anos de idade. E ele dizia: "Eu não quero perder mais tempo. Eu preciso me consumir, eu preciso me doar." Então, esses irmãos que foram se juntando a ele, aos poucos foram sendo chamados de simplesmente irmãos dos enfermos, ou popularmente eram conhecidos como "Fazei o bem, irmãos." Era assim que os irmãos eram chamados, especialmente pelas pessoas mais simples, pelas pessoas que moravam na rua. Depois eles receberam um nome oficial de Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. E interessante que, mais ou menos 4 séculos antes do surgimento da psicologia moderna, de Freud e tudo mais, São João de Deus já descobriu que grande parte da cura dos irmãos estava no acolhimento e na conversa com eles. Era necessário, ele ensinava e ele mostrava como fazer. Acolher cada irmão sem preconceitos, se abrir à conversa, ouvi-los, conduzir o irmão à oração e a um processo de cura interior. Ele não era médico e ele dizia: "Olha, eu percebo que quando acontece a cura da alma, a cura do corpo, na maioria dos casos, é uma consequência e é um caminho muito mais fácil." E era isso que ele procurava fazer, amando cada irmão profundamente, escutando, conversando, ouvindo, rezando com o irmão, conduzindo o irmão a um processo de cura interior. E é isso que os irmãos hospitaleiros passaram a fazer, ensinados e motivados pelo seu santo fundador. Depois de vários anos consumidos pelos pobres, pelos doentes, ele morreu no mesmo dia do seu aniversário, no dia 8 de março de 1550. No século seguinte, em 1672, finalmente a ordem religiosa por ele fundada recebeu um hábito oficial e teve suas regras aprovadas pelo então Papa São Pio V.
Ao longo do tempo, e desde a época em que São João de Deus ainda estava vivo, vários hospitais e casas de acolhimento aos doentes foram sendo fundadas. Quando a ordem foi reconhecida pelo Papa, ela já tinha cerca de 80 hospitais ou casas de acolhida aos enfermos, espalhadas principalmente pela Europa. Hoje em dia, são hospitais e casas de acolhimento espalhadas por 45 países, mais ou menos. São João de Deus foi canonizado no ano de 1690 e, no mesmo ano, ele recebeu o título de padroeiro dos hospitais. Nos inspiremos na vida desse santo que, com 40 anos de idade, teve finalmente o seu encontro com Deus. Ele que vivia viajando, certamente tentando se encontrar, se encontrou a partir da pregação de um santo sacerdote, por meio da qual ele encontrou o amor de Deus e a sua misericórdia. Vendeu os seus bens, passou por um processo intenso de conversão, sentindo-se abandonado, encontrou-se no meio dos abandonados. Encontrou Cristo no meio deles e por isso passou a ser resposta para eles, servindo, amando, acolhendo, ouvindo, evangelizando, fundando uma ordem religiosa segundo a vontade de Deus. Nos inspiremos na vida desse santo que amou os enfermos, que amou os pobres, esse santo fundador que nos ensina a amar Cristo, presente nos irmãos mais esquecidos e menos amados. São João de Deus, rogai por nós.